Você tá vivendo em modo automático e sente que não é o protagonista da própria vida, que tá só vivendo uma história que você nem sabe por quem foi contada, repetindo a mesma coisa dia após dia após dia, acorda, diz que vai ser diferente, mas no dia seguinte repete tudo de novo. Passa ano, faz meta, renova a meta, mas as coisas não mudam, você continua na mesma. Pois é. Veja esse vídeo até o final, porque eu vou falar como que você vai ser. Esse ano de 2026, eu resolvi que eu seria a protagonista da minha própria vida. E o protagonista, ele escolhe aquilo que ele vive. Então, vamos começar por aí. O que você anda escolhendo ou o que você anda não escolhendo? Bom, eu tô lendo um livro, esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. O universo, gente, o universo ele é tão bom que tudo vai se encaixando. Uma coisa se encaixa atrás da outra, tá? Eu vou chegar lá. O que eu quero dizer, tá? Há uns meses atrás, eu fiz até Reiki, porque eu falei, cara, eu preciso de clareza mental. Eu queria, de qualquer jeito, ter clareza mental sobre o que eu queria pra minha vida. Porque parecia que tinha uma nuvem negra na minha frente, e eu não conseguia ter clareza do que eu queria. Mas no fundo, de fato, eu sabia o que eu queria, mas eu tava tão apegada àquelas coisas momentâneas, ao dinheiro, ao lugar que eu estava, que eu falava que eu queria clareza, mas é porque, na verdade, eu não tinha coragem de aceitar as minhas escolhas, de aceitar minhas escolhas, de escolher a vida que eu queria viver, né? E o que aconteceu? Ano passado, um dos meus melhores amigos, ele faleceu quando ele fez uma viagem pra fora. Ele caiu de um prédio e ele, enfim, se acidentou. E na semana anterior disso acontecer, eu tive uma conversa com ele. E nessa conversa a gente conversava sobre essas coisas, sobre, cara, ele me falou, né? Cara, você tá vivendo uma vida que você não quer viver. Você tá num relacionamento que você não quer estar, você não tá tratando a profissão como você quer, entre outras coisas. E aquilo foi um choque muito grande, foi um gatilho muito grande na minha vida, porque eu já vinha buscando por desenvolvimento pessoal há anos, já vinha lendo livros há anos, mas eu não aplicava de fato. Então, muito conteúdo, muita bagagem acumulada, mas nada sendo efetivo, nada indo pra frente, porque eu continuava com os mesmos hábitos, com a mesma vida e não escolhendo a minha vida. Eu lembro que na época, né, que a gente conversou, eu estava num relacionamento e eu nunca nem quis ter entrado nesse relacionamento, mas eu não tinha coragem de dizer não. E por conta disso, eu ficava deixando as coisas acontecerem. Eu falava, não sei, eu escolhi mesmo. Mas no fundo, não escolher estava me causando ali uma perda muito grande, estava me prejudicando. Então, não escolher, muitas das vezes, é uma escolha também. E o problema é que a escolha ela não é nossa, então isso é muito ruim. E viver no piloto automático é basicamente isso, você vai vivendo e outras pessoas vão vivendo por você, vão escolhendo por você, ou às vezes o seu próprio corpo ele vai reagindo e você nada, né? Esse livro que eu tô lendo do Quebrando o Hábito de Ser Mesmo, ele fala muito sobre isso. Que às vezes a gente fica tão preso numa emoção, num sentimento, voltando sempre no passado, naquele sentimento, que o nosso corpo ele já tá tão acostumado com aquela lembrança passada de coisa ruim, por exemplo, que aquilo vai enraizando na gente de tal forma que chega hoje, a gente pensa que quer fazer diferente, mas a gente continua fazendo igual, porque o nosso corpo já está viciado. Sim, igual um viciado em drogas, o nosso corpo está viciado em sentir aquelas emoções ruins, aqueles pensamentos ruins, ou até mesmo aquele padrão ruim que a gente tem pra nossa vida. Ficar voltando no passado a todo instante, ficar revisitando cenas ruins, emoções ruins, ficar sempre pensando, né, olhando para a realidade que você está vivendo, faz com que a sua realidade fique mais e mais e mais, vai intensificando e a sua realidade vai só aumentando. E vou dar um exemplo para ficar fácil. Por exemplo, você tá com um problema financeiro de dívidas e você fica olhando para aquelas dívidas e fica apavorado. E quanto mais você olha, mais apavorado você fica, mais dívida você tem. Por quê? É como se você tivesse preso numa prisão invisível, sabe?
Vamos dizer que você tá preso numa prisão. Você fica olhando o tempo todo para aquela jaula, sabe, para as correntes que te prendem. Quanto mais você olha para a corrente, mais você tem certeza de que você tá preso e mais você se sente preso. Agora, a partir do momento que você começa a imaginar a sua liberdade, que você não fica olhando para aquela algema, que você olha para fora, você olha para além daquele lugar que você tá, você se sente livre, você se liberta dessas amarras, dessas prisões que você tá. E no começo não vai ser fácil, mas também não tem que ser sofrido, tá? Nem tudo precisa ter tanto esforço assim. Isso é uma crença. A gente tem essa crença de que a gente precisa de esforço para conseguir as coisas. E realmente, de fato, o nosso corpo estar viciado e tirar o corpo do vício não vai ser uma coisa fácil. Mas eu não acredito que seja impossível, tá? Então, vamos lá. Eu tô definindo alguns passos para eu ter o protagonismo da minha vida. E eu entendi muito claro que para eu chegar em algum lugar, eu tenho que entender onde eu estou hoje. Eu já tinha entendido onde eu estava há muito tempo, só que eu entendi onde eu estava e eu continuei onde eu estava, eu fiquei ali. E dali eu não saía. Então eu via que eu estava ali e eu replicava mais daquilo e criava mais daquilo na minha vida. Então hoje eu tenho que olhar assim, eu tenho que entender onde que eu tô, olhar para aquilo, entender onde que eu tô, mas para ter um objetivo na minha frente, para ter para onde que eu quero ir. Então eu tenho que ter claro o meu objetivo final, eu tenho que ter claro o que eu quero, eu tenho que ter claro os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas metas. Então, a clareza, ela vai vir por conta disso, de você saber onde você tá, mas você não se prender onde você tá e você ficar focado para onde você quer ir, tá bom? Então, hoje, tá? Hoje, a Emanuele, ela não é mais a mesma de antes. Eu já defini que eu mudei e, de fato, eu mudei. Então, hoje, né, eu estou num processo, eu decidi que eu estou num processo para ser uma pessoa financeiramente livre. Então, eu não terei mais contas e eu serei uma pessoa livre que comprará as coisas no débito, que comprará as coisas com liberdade, com escolha, né? Eu escolhi em termos de trabalho que eu vou ser uma pessoa que trabalha com aquilo que eu quero trabalhar, com o horário que eu defino, com disciplina, com foco, assim como eu já tenho, como eu gosto, mas ajudando outras pessoas e não passando a perna e não tendo que vender a todo custo, mas que a venda pra mim seja uma coisa natural e que seja de fato pra ajudar alguém, que eu esteja entregando algo de fato. Pra quem é novo aqui no canal, né, eu sou dentista por formação e eu saí recentemente de uma clínica onde a venda era o ápice da clínica. E, gente, não é errado vender, não é errado querer ganhar dinheiro, e tá tudo bem. Inclusive, a gente tem que querer ganhar dinheiro, a gente tem que querer mais, a gente tem que querer aprender, a gente tem que querer aprender técnicas de venda, técnicas de marketing, a gente tem que aprender processos. Mas qual que era o problema? O problema é que o cerne central era somente a venda, e não na entrega, não no que o outro ia receber, não no produto final do paciente, sabe? E aquilo tava me sufocando no ponto que eu comecei a clamar todos os dias para sair de lá. Eu ganhava bem, relativamente bem por dia, mas eu pensava todo dia, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui. E nessa coisa de eu ficar não quero estar aqui, eu comecei a criar problemas para mim que não existiam. Sabe, algumas pessoas começaram a implicar comigo por motivo nenhum, por coisas que não existiam, mas porque eu comecei a criar aquela realidade ali pra mim. E aí, de fato, eu já tinha decidido que eu ia me demitir, que eu não ia continuar lá, eu ia ficar mais 2 meses só pra fazer mais uma grana. E antes mesmo de eu me demitir, eu fui dispensada. E eu era uma boa funcionária, eu era uma funcionária que cumpria tudo direitinho, que vendia bem, que vestia a camisa da empresa, dentre outras coisas. A empresa estava com falta de funcionário, de quadro, a gente conseguiu reorganizar a casa e mesmo assim eu fui dispensada. Mas por que eu fui dispensada? Não foi porque eu era pouco ou porque eu não era o suficiente, não. Eu fui dispensada porque de fato eu criei aquela realidade, porque eu ia pra lá pensando, eu não quero estar aqui, eu não suporto estar aqui, e eu pensava muito aquilo. Eu falava, cara, tomara que, sei lá, né, se pedirem pra eu ir embora, pelo menos eu não tenho a desculpa de que eu fiquei aqui porque eu quis ficar, porque eu estava presa em contas, porque eu estava presa em dinheiro.
E de fato foi o que aconteceu. Eu criei aquela realidade e eu saí. Mas isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se eu continuasse lá, eu tava como se eu estivesse morrendo em vida. Deixa eu passar batom. A minha irmã me deu esse batom. E ele tá... Aqui tá sem, né? Eu vou fazer 26 anos daqui a uns dias. E a minha mãe e minha irmã estão me dando presente todos os dias. E esse batom foi o presente que eu ganhei ontem. Então eu quis usar ele pra testar, né? Mas ele é mate, então ele tá dando uma craquelada. Mas enfim, se combina com a minha coloração, pessoal, se não combina, não é o fato, tá, gente? Por favor, não vamos falar do meu batom. Só se vocês forem falar que é bonito, aí tudo bem, eu deixo vocês falarem. Mas aí voltando. E se eu continuasse, imagina só, eu tava ali pelo medo. Pelo medo de não ser capaz, pelo medo de não ser suficiente, pelo medo de sair e não ter dinheiro, pelo medo de ficar em casa e ser julgada. Do tipo, ela é formada e ela está desempregada, tá? Então, os meus medos, eles estavam sendo maiores do que os meus sonhos. Porque, de fato, eu nunca quis estar ali. De fato, eu nunca me identifiquei como uma profissional que trabalhava numa clínica popular. Desde que eu saí da faculdade, eu falava com minhas amigas, nossa, eu acho um absurdo trabalhar em clínica popular, não é pra mim. Só que quanto mais eu condenava, mais eu acabava entrando naquela realidade de trabalhar em clínicas populares, porque acabava que era o que eu tinha pra mim, vamos dizer assim. E por quê? Eu reforçava muito que eu não queria. Então eu falava o tempo todo, eu não quero trabalhar na clínica popular, eu não quero trabalhar muito e ganhar pouco, eu não quero. Só que o universo, gente, ele não entende o não. O universo, ele só entende aquilo que você tá falando. Então ele meio que ignora o não e ele entende, clínica popular, toma. Como se fosse uma magia, sabe? Essa coisa do não, o universo, ele não vai processar, ele vai processar aquilo que você quer, aquilo que você tá afirmando. Então, de fato, a maior mudança para eu ser protagonista da minha história é parar de ficar falando não, parar de falar o que eu não quero. E como se tornar protagonista, então, de fato, da nossa vida? Bom, eu gosto muito de um processo que é a escrita, tá? Que eu chamo de escrita intencional. Como que a gente faz essa escrita intencional? A gente escreve ali. A gente escreve tudo que a gente não quer. A gente faz uma lista de negativas, de coisas que a gente não quer. Vou dar um exemplo para ser bem mais fácil. Relacionamento. Eu não quero alguém... Vamos se basear no relacionamento que você já teve. Eu não quero alguém que me traia. Eu não quero alguém que chegue atrasado. Eu não quero alguém que seja branco. Enfim, você vai fazer essa lista de coisas que você não quer. Só que você não vai ficar afirmando em cima do que você não quer. Essa lista vai servir só para te dar clareza, para te dar um norte e você saber o que você quer de fato, para você saber qual é a sua afirmação. Então, você vai lá e vai fazer uma lista de afirmações. Na lista de afirmações, você vai colocar o oposto da sua lista de negação. Então, eu quero um parceiro que seja fiel. Eu quero um parceiro que treine. Eu quero um parceiro, como é que eu tinha dito? Não branco, né? Eu quero um parceiro que seja moreno. Você entende que você vai estar trocando a afirmação e você vai conseguir ter mais clareza mental, porque você não vai estar focado no que falta, tá? Porque quando você fica focado no que falta, mais disso vai vir pra você. Então você tem que focar naquilo que você quer ter, naquilo que você quer ser, na sua energia. Então você vai focar naquilo que você quer. Então, moreno, eu quero um homem moreno, um homem que treina. Gente, me empolguei. Não tem nada de errado em querer morenos, tá? Desde que vocês não queiram o meu. Brincadeirinhas. Aí, enfim. Poxa, Manu, eu sei o que eu quero, mas parece que fica muito irreal pra mim, fica muito longe de mim essa coisa que eu quero. Eu sinto que eu sou uma farsa, pensando que eu quero isso, mas aquilo tá longe. Quero muito, sei lá, eu quero muito o BMW... não entendo de carro, BMW X lá das contas. Mas eu sinto que essa realidade tá muito longe de mim. Oh my God, como eu vou ter essa BMW? Tu vai trocar as palavras, tu vai falar assim, eu decidi que eu vou ter. Eu decidi que eu estou no processo para comprar a minha BMW, entendeu? Por exemplo, eu sou uma pessoa magra. Cara, eu tô me olhando no espelho, eu vejo que eu não sou uma pessoa magra. E agora? Eu tô me sentindo um fake. Como é que eu vou, de fato, manifestar isso? Como é que eu vou trazer isso pra minha realidade? Você vai falar, eu decidi, eu estou no processo para me tornar a minha melhor versão.
Você tá entendendo que a palavra vai trazer... Quando você fala que você tá no processo, que você decidiu, de fato você já começou, você está no caminho para alcançar aquilo. Então, rapidinho tu vai alcançar, porque você tá no processo e a sua mente vai entender, não, processo. Se eu tô no processo, eu tô perto. Se eu tô perto, isso já é meu. Entendeu? É isso, basicamente é isso. Então, o primeiro passo pra gente se tornar protagonista da nossa vida é como a gente se comunica com nós mesmos, com a nossa mente, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de palavras, através de pensamentos. Pensamentos vão criar emoções e sentimentos, e esses sentimentos vão criar nossa vibração, tá? Como se tivesse um campo magnético aqui em volta da gente. Essa vibração vai fazer com que a gente atraia as coisas ou que a gente repila coisas. Vocês devem conhecer com certeza uma pessoa que a gente chama de... negativo, sabe? Maria negativa. Aquela pessoa que você chega perto dela, você sente, fraco, a energia vai lá embaixo. Que a pessoa só reclama de doença, ou de falta de dinheiro. E quanto mais a pessoa reclama, mais ela tá criando aquilo pra ela. E quando você chega perto dela, você de fato se sente mal também. Sua energia vai lá embaixo. Por que isso tá acontecendo? Porque nós temos campos em volta da gente. Esse sentimento tá gerando no campo. E se você tá ali perto dela, é como se fosse 2 estações de rádio. Você vai estar tentando sintonizar com ela. E aí, né, ela não vai subir a energia dela porque ela tá reclamando para um caralho. O que vai acontecer? A sua energia vai cair, meu amor. Vai cair pra se igualar dela. E é isso que acontece, querendo ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ser a Maria negativa da situação. A gente tem que ser a pessoa ali que tá em desenvolvimento, que a gente tá deixando o nosso campo sempre positivo pra gente atrair coisas positivas, pra gente conseguir coisas positivas. Então tá, a gente entendeu que através das palavras, através dos pensamentos, através das ações, a gente vai começar a ser protagonistas da nossa vida, tá? Outra coisa, a gente tem que incorporar um personagem. Incorporar um personagem, eu vou ser um fake? Basicamente, você vai ser um fake. Tá, seja como você quiser. Mas quando eu falo incorporar um personagem, ou uma persona, ou o que for, ou seja para ter, é que você precisa ter uma personalidade daquilo que você quer ser já. Você já tem que viver como se você já tivesse aquilo, tá? Então, de fato, você tem que começar a se enxergar como alguém que tem seus objetivos. Então, vou dar um exemplo mais básico possível. Eu tava obesa para um caralho, eu tava pesando 100 e poucos quilos. E quanto mais eu olhava no espelho, mais eu via que eu tava gorda, mais eu ficava gorda e mais eu pensava que eu quero deixar de ser gorda. E mais gorda eu ficava. E eu fazia dieta, eu fazia isso, fazia aquilo e nada adiantava. Eu mudei na minha mente, eu falei, cara, eu não sou gorda mais, eu sou uma pessoa magra. E depois que eu decidi na minha cabeça que eu era uma pessoa magra, hoje eu me olho no espelho e eu tenho certeza que eu emagreci. Eu me olho na balança e eu perdi cerca de 15 quilos. Então, de fato, eu estou caminhando para ser uma pessoa magra. Mas por quê? Porque eu tomei a personalidade de uma pessoa magra. A minha persona agora é uma pessoa magra, eu não sou mais uma pessoa gorda. Como é que a pessoa gorda pensa e como é que a pessoa magra pensa? A pessoa gorda pensava assim, acabei de almoçar, vou comer um docinho. Aí fazia um brigadeiro e comia metade do brigadeiro. Só uma coquinha aqui no almoço. Aí bebia 2 copos de Coca-Cola. Café da manhã, vou tomar um Nescau e um pão com manteiga. A pessoa magra não. A pessoa magra, como é que a pessoa magra pensa? A pessoa magra pensa em comer para existir, para sobreviver. Então, de manhã, meu amor, eu como 2 ovos, frango, quando eu tomo café. Tem dia que eu nem tomo café, eu bebo um kefir para regular meu intestino, porque a magra não vai ter a barriga estufada. A magra tem a barriga reta. Então, eu vou lá, tomo meu kefir, é isso. Chega na hora do almoço, eu vou beber Coca-Cola junto com comida? Não bebo Coca-Cola mais. E essas pequenas coisas de personalidade que eu adotei pra mim já me fizeram perder 15 quilos e eu sei que daqui uns dias, meu amor, vocês vão chorar porque eu vou fazer vídeo falando de biquíni. Aí vocês não vão conseguir prestar atenção porque vocês vão estar olhando pro meu tanquinho, entendeu? Nossa, a luz deu uma caída, né? Mas, gente, vai chover muito, muito forte lá fora. Tipo, o céu ficou todo fechado. E estamos no começo de canal, então a gente vai comprar ainda um microfone, vou comprar talvez uma luz. Eu tenho ring light, mas acho que fica horrível, fica dando reflexo no meu olho, não gosto. Então a gente entendeu que a nossa vibração vai atrair coisas que a gente quer e que a gente tem que ter uma personalidade de pessoa que
que é protagonista. Então, de fato, tá? Outra coisa, vamos falar em termos físicos. O protagonista, ele não vai acordar, vamos dizer que ele fosse um super-herói, ele não vai acordar, vai sair da cama de qualquer jeito e vai salvar o mundo. A Mulher Maravilha, mesmo, ela vai salvar o mundo com o cabelo arrumado, com batom na boca. Então, se você quer ser o protagonista da sua vida também, tu não vai acordar de qualquer jeito com a cara lavada e vai sair de casa. Sem nem lavar a cara, né? Que na verdade você nem lava a porra da sua cara. Não. Você vai se arrumar, você vai cuidar da sua imagem. Se você for mulher, você vai fazer sua unha. Se a sua unha não tiver feita, ela vai estar minimamente limpa, cortada e lixada. Sua unha não vai estar com aquele esmalte pelancudo, saído, sabe? Não! Você vai estar sempre alinhado consigo mesmo. E eu não tô falando aqui que você tem que ter um padrão, que você tem que... eu vou vestir terninho, vestir isso, vestir aquilo. Não, você tem que ter personalidade, você tem que ser autêntico. Mas você vai estar sempre alinhado, você vai estar sempre de acordo com a sua personalidade, mas ao mesmo tempo apresentável, tá? Então, é muito importante que o protagonista, ele entenda o papel dele, ele se porte como um protagonista. Como é a fala do protagonista? O protagonista, ele não chega num lugar com a postura toda para dentro, não. O protagonista, ele chega num lugar, ele pisa como quem é dono do lugar. Aonde você pisar a ponta dos seus pés, aquele lugar será seu. É assim que o protagonista chega. Ele chega no lugar, ele não passa despercebido, tá? Ele não precisa falar nada, ele não precisa gargalhar, ele não precisa ser vulgar. Só a presença dele já vai ser magnética, só a presença dele já vai atrair olhares, só a presença dele já vai causar incômodo. Em alguns momentos vai causar incômodo. Então, o protagonista, ele não fica com postura curvada para baixo. O protagonista, ele não chega de qualquer jeito. O protagonista, ele é educado. O protagonista, ele tem uma comunicação que é leve, que é sadia. Ele sabe se posicionar. Então, o protagonista, ele não vai, gente, se desequilibrar a qualquer coisa, tá? Se alguém virar e vir falar mal do meu cabelo, eu não vou ficar desequilibrada, porque eu sou o protagonista da minha vida. Eu me olho no espelho todo dia e eu vejo que o meu cabelo está lindo. Eu adoro o meu cabelo, olha, eu adoro o meu cabelo natural. Eu adoro quando eu faço escova, eu amo o meu cabelo. Então, se alguém chegar pra mim e falar que meu cabelo tá horrível, eu não vou me desequilibrar, porque eu sou o protagonista da minha vida. E tá tudo bem, porque eu gosto do meu cabelo assim. Hello! E é isso que é ser protagonista. Você não vai ficar desequilibrado por causa de terceiros, porque você tá muito bem em paz consigo mesmo. Você tá muito definido pra você na sua mente o que você quer ser. E se você quer ser um protagonista, você age como tal. E não vai ter nada, não vai ter nenhum secundário que vai vir te abalar. Pense assim, cara, eu sou protagonista. Nada externo vai me abalar. E nada externo vai te abalar. E, por último, assim, pra gente fechar, né? O protagonista, ele vai ter hábitos que vão estar sempre trazendo ele pra mais perto do propósito. Como a gente faz pra criar esses hábitos? Cara, senta e escreve, tá? O que eu fiz? Eu peguei e fiz uma lista e nessa lista eu coloquei bloco por bloco. Eu acho que eu tenho essa lista bem aqui. Por exemplo, eu fiz uma lista e nessa lista de saúde, a lista do que eu queria ser, tá? Nessa lista do que eu queria pra minha vida, eu dividi por etapas. Então eu dividi financeiro, saúde, profissional, etc. Vou dar exemplo pra vocês da saúde. Na saúde eu coloquei lá assim que eu queria pegar o Kruang verde no Muay Thai, que eu queria colocar meu DIU... Ah, não. Eu tô confundindo ano passado com esse ano. Vou falar do ano passado pra dar um exemplo das coisas que eu conquistei ano passado. Eu coloquei que eu queria pegar o Kruang amarelo no Muay Thai. Eu coloquei que eu queria perder barriga. Eu coloquei que eu queria ter uma alimentação com menos açúcar e menos embutido. Eu coloquei que eu queria ter mais massa magra. E aí, nessas coisas, eram muito amplas. Então, o que eu fiz? Eu quero pegar o Kruang amarelo no Muay Thai. Eu fui lá e destrinchei, tá? Pra eu pegar o Kruang amarelo no Muay Thai, eu preciso treinar mais. Então, eu botei lá, treinar Muay Thai 2 vezes na semana. Pronto. 2 vezes na semana, eu treino Muay Thai. Ótimo. Vamos dar um exemplo da saúde. Eu lembro que eu coloquei que eu queria colocar meu DIU. Quando eu coloquei lá colocar meu DIU, cara, colocar o DIU é muito amplo. O que eu preciso para colocar meu DIU? Aí eu fui lá e coloquei. Bom, eu preciso de R$1.000 para a colocação do DIU, porque eu já tinha o DIU. Eu preciso de R$600 para fazer o exame X. Eu preciso de R$300 para ir na consulta W.
Então, eu enumerei as coisas que eu precisava pra eu chegar naquela meta. Porque se eu virasse e falasse, eu tenho que colocar meu DIU, quero colocar meu DIU, pronto. E aí? Como é que eu faço pra chegar lá? Então, você vai destrinchar e aí você vai ver tudo que você precisa pra chegar até lá. Poxa, eu preciso do dinheiro pra consulta. Poxa, eu preciso do exame. Eu vou precisar fazer exame depois. Eu vou precisar tomar algum remédio? Então tem que comprar um remédio pra consulta. E aí foi que, de fato, eu peguei, eu ganhei uma grana de aniversário, fui lá e fiz. Fiz o exame, fiz os negócios, aí o que não deu eu passei no cartão. E, de fato, eu já sabia qual o passo a passo. Agora, se eu ficasse deixando pra depois, não ia saber. Isso serve pra várias áreas da sua vida. Várias áreas mesmo. No campo financeiro também, eu sabia qual era a meta que eu tinha. E aí eu comecei a destrinchar essa meta pra conseguir aquilo que eu queria. E esse ano eu vou fazer de novo, só que de uma maneira diferente, de uma maneira no qual eu sou protagonista da minha vida. Porque eu já tinha escrito isso aqui outras vezes, mas o que acontecia? Ficava pra lá, ficava de lado. Porque, uma hora eu consigo, uma hora eu chego lá, mas não. Eu vou conseguir, eu já consegui, né? Na minha cabeça não tem a opção de eu não conseguir, eu já consegui. Então, a partir do momento que eu já consegui, meu amigo, já era. Eu, de fato, já estou caminhando para ter as coisas que eu quero ter, né? Hoje, a protagonista aqui ainda tem algumas dívidas altas, né? Ontem eu fiz o balanço das minhas dívidas e o negócio não tá legal, não. Pode ser que eu faça um vídeo só sobre minhas finanças aqui com vocês. Vou pensar direitinho, quem sabe. E então eu comecei a traçar por onde que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro, para conseguir pagar essas contas e no final das contas eu quero ter um saldo positivo. Então eu quero terminar o ano feito algumas viagens, que eu tenho muita vontade de fazer, e também com dinheiro guardado. Então eu vou sair de uma pessoa que estava extremamente endividada, afogada literalmente em dívidas, para uma pessoa com saldo positivo, tá? Da onde vai vir esse dinheiro? É aí que entra. Eu estou trabalhando no da onde, eu não tô tão fixada em, tem que ser daqui, tem que ser dali. Eu estou criando metas claras, criando objetivos, isso vai acontecer. Mas eu também não tô presa, porque, por exemplo, hoje eu sou dentista e boa parte da minha renda vem da odontologia. Mas eu não vou trabalhar para outras pessoas. Para mim, tá muito claro que eu vou trabalhar para mim. Não importa se é na internet, não importa se é em consultório, mas para mim é muito claro que eu tenho que ter o meu próprio negócio, que eu tenho que gerir a minha própria vida. Então, esse processo, esse caminho, no processo eu vou descobrindo, mas ao mesmo tempo eu preciso ter algumas metas para não deixar essas coisas tão soltas, né? E no campo pessoal, tá? No campo pessoal, por exemplo, eu reparei que eu tava com pouquíssimas amizades, ou que às vezes eu era excluída de algumas coisas pelas amizades, tipo, ia ter uma festa e ninguém me convidava. E aí eu parei pra analisar, né? Cara, não posso ficar chateada por conta disso. Eu parei pra analisar e a maioria das vezes que a galera me chamava eu não ia. Muitas das vezes eu não respondia o WhatsApp, ou eu era aquela amiga que falava mais de mim e ouvia menos o outro. Então, eu fiz uma listagem pra ver tudo que eu precisava em termos de campo pessoal. O que eu reparei ali que eu precisava melhorar? Eu reparei que eu precisava melhorar minha comunicação urgente. Eu falava de uma forma muito agressiva. Então, muitas das vezes, a minha sinceridade e a minha agressividade nas palavras afastavam as pessoas de mim. As pessoas, elas, por mais que eu achasse que sinceridade ela seria uma virtude, a sinceridade sem saber falar com a comunicação violenta fazia com que o outro não quisesse ouvir, que o outro se afastasse. Então, a minha comunicação, ela precisou ser validada, ela precisou ser reformulada para eu conseguir ele trazer, né, no meu âmbito pessoal, de amizades e tudo mais, que eu melhorasse as amizades, que eu tivesse amizades mais verdadeiras, mais firmes, vamos dizer assim. Aonde eu teria essas amizades, então eu tracei quais lugares eu queria conhecer, quais pessoas, aonde essas pessoas frequentariam. Então eu fiz uma persona para os meus amigos que eu teria. Então começou a ficar mais claro pra mim o que eu queria na minha vida, de como eu queria amizade, de como eu queria as coisas. E eu também defini que pelo menos 1, 2 vezes no mês eu vou encontrar algum amigo. E de fato eu tô fazendo isso. Hoje à tarde mesmo eu vou encontrar uma amiga, eu vou tomar um café com ela. Essa minha amiga, ela deve casar esse ano e eu não tô sabendo de nada do casamento, não tô sabendo de nada, porque eu simplesmente não procuro ninguém. E a gente se encontrou algumas vezes na rua, a gente sempre fala, vamos marcar, vamos viajar, vamos fazer, e a gente nunca faz. E aí, de fato, eu chamei ela semana passada, falei, vamos tomar um café? Ela falou, vamos. E hoje nós estamos indo tomar esse café. Então, são pequenas atitudes que eu quero ter, porque
É muito bom ser sozinho, mas a gente precisa ter uma vida social. E pra mim, o protagonista, ele é uma pessoa querida, ele é uma pessoa que os outros querem estar por perto. Então eu preciso lidar mais com as pessoas, ter mais esses momentos sociais. É o carro do quê? Carro do melão. Enfim, ter esses momentos para que essa parte da minha vida melhore. Esse foi, né, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas esse foi só um dos primeiros vídeos aí do como se tornar um protagonista, porque de fato eu estou aplicando todo o conhecimento que eu tenho para me tornar uma protagonista da minha vida. O carro do ovo parou na minha janela, quase que eu não consigo terminar o vídeo porque ele não sai de lá. Mas, olha gente, que coisa linda que tá esse céu. Eu amo chuva. Mas enfim, tá? No final das contas. Mas enfim. Pra quem gostou, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Esse canal, ele é justamente pra isso, porque eu vou documentar a minha trajetória pra me tornar protagonista da minha vida. E 2026 não vai ser igual aos outros anos. E eu sei que o meu passado não vai me definir. E nem a minha mente vai... O meu corpo vai ser como... Minha mente vai ser comandada pelo meu corpo. Isso não vai acontecer mais. Então, pra quem gostou, segue, compartilha, curte e tamo junto. E eu sou a Emanuele Grotais e aqui no canal vocês vão sempre ver desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, vlog e rotina. Beijo!